Seja bem-vindo, meus irmãos. Eu estou nesta série Atos dos Apóstolos de Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. O livro Atos dos Apóstolos de Lucas é um livro fantástico, porque você tem a história. Talvez é o primeiro livro, um livro de história do cristianismo nascente, porque esse livro vai falar dos apóstolos, dos trabalhadores do Cristo, não de todos, de alguns, para mostrar como é que Jesus continuava trabalhando agora através dos seus apóstolos. Como Jesus continua trabalhando agora através dos trabalhadores de última hora. Não sei se você sabe, mas Jesus precisa de mãos. As suas mãos podem ser as mãos de Jesus, a sua fala pode ser a fala de Jesus, o seu caminhar de Jesus, porque ele veio para instalar o reino de Deus na terra. Precisa acordar o reino de Deus dentro de cada um, como ele diz, o reino de Deus não está nem aqui nem acolá, é dentro de cada um. E na hora que acorda, para você se transformar num trabalhador do Cristo, talvez você não acredite que você é capaz, mas eu lhe garanto que é capaz. Porque Jesus espera pacientemente cada um de nós. E esse livro, Atos dos Apóstolos, tradução do Ferreira, a Bíblia atualizada do Ferreira que eu estou usando, o Lucas escreve para que você possa entender o caminho deles. Mas se você conhece o Espiritismo, é muito mais fácil de você entender, porque o Espiritismo é a volta do cristianismo. O espírita é um cristão redivivo, então não é a volta desse cristianismo. E se você conhece mediunidade, é muito mais fácil de você compreender uma série de fenômenos mediúnicos que neste livro está historiado pelo Lucas para todas as nossas reflexões. Nesse capítulo 12, ele vai falar da morte do Herodes. Falou do Herodes ali, prendendo, nesse capítulo mesmo, primeiro prendendo João, prendendo Tiago e o Pedro, matando o Tiago com espada, mas não conseguiu matar o Pedro, porque depois o Pedro vai fugir da cadeia num fenômeno mediúnico fantástico. E esse Herodes, que é o mesmo da família do Herodes, daquele primeiro Herodes, o avô dele, que ele tinha matado aquelas criancinhas na época de Jesus, quando Jesus nasce. Tem o Herodes que manda matar muita criancinha, aquele era o primeiro Herodes. Depois veio o outro Herodes, que foi na época do julgamento de Jesus, que Pilatos manda apresentar lá para ele, e ele tenta ridicularizar de Jesus, porque não entendeu, claro que ele não entendeu. E agora esse outro Herodes está governando. E esse Herodes agora está perseguindo os cristãos. É muito interessante. O primeiro mata as criancinhas. O segundo faz pouco caso de Jesus e mata Jesus. Ele é um dos responsáveis. E agora eles vão querer matar os seguidores do Cristo. Mas a mensagem de Jesus veio para ficar. O reino de Deus veio para se instalar na terra. É perca de tempo. Mas vamos ver como é que o Lucas escreveu e João traduziu neste capítulo. Esse capítulo ele diz assim, a morte de Herodes. É assim que ele fala. Ele diz, havia uma série de divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele depois de obter o apoio de Blastus, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimento dos pais do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava, é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes
Por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprindo a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Você veja que é bem interessante. O Herodes era esse rei. E nesse episódio aqui é bem interessante, porque o Herodes, ele foi ser recebido pelo povo. Porque no início, eles faziam os romanos, porque os romanos vêm lá com a cultura romana, do paganismo, aquele império de Deus que tinha lá. Era materialismo, não entendia a ideia do Deus único. Quando começa a história do Deus único, do judaísmo, eles faziam confusão a história do Deus único do judaísmo e a história do Deus único que Jesus trazia. Ele confundia quem era cristão com quem era do judaísmo. E aí ele começa a entender a separação e ele começa a perseguir os cristãos para agradar os judeus. Ele faz isso para agradar. Ele quer ser mais político do que os outros. Ele começa a fazer esse caminho mais político. E, normalmente, o espiritismo é a volta do cristianismo. Então, você vai ver o início do trabalho do Cristo, ele não era entendido pelo judaísmo, porque Jesus batia de encontro algumas leis disciplinares dele, mas a essência, ou seja, as leis divinas, ele não estava cumprindo, mas as leis disciplinares não. Então, e também não era entendido pelos materialistas, não podia ser entendido. É o que acontece de novo com o espiritismo. Ele não é entendido pelos cristãos oficiais, não é entendido. Também não é entendido pelo materialismo. Repete a história, é mesmo, porque o espiritismo é a volta do cristianismo. Por isso que você vai ver os cristãos oficiais dizendo que o espiritismo não tem nada a ver com o cristianismo. Mas você vai ver também o materialismo, que não acredita em Deus, não acredita em espírito, se unir com os cristãos oficiais para ficar contra o espiritismo. Mas é assim mesmo que acontece, não tem problema. Só que hoje é mais fácil, não tem a morte que tem. Só o máximo que tem é chamar de louco, de ignorante, de retardado e assim por diante. Mas o rei, ele queria agradar. E o rei estava lá perseguindo. E ele veste uma roupa especial, o Herodes manda fazer uma roupa especial, que é com fios de prata. Fios de prata, ele foi tecido para que o sol batesse nele e ele ficasse todo iluminado. E o povo, já também dependendo do rei, porque a alimentação vinha lá por causa do rei, ele começa a dizer que o povo gritava. É a voz, porque o assentando, ele dirigiu a palavra, o Herodes, vestido de traje real, assentado no tronco, dirigiu a palavra. E o povo gritava, é a voz de um Deus e não de um homem. Então ele, é o que ele queria, a vaidade, o orgulho. E a vaidade, Jesus falava tanto sobre a vaidade. E o Espiritismo repete em todos os livros do Allan Kardec, todos. Você vai ver o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro do Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, No Céu e Inferno, que é outro livro do Allan Kardec, a Gênese, que é outro livro do Allan Kardec, em todos eles, ele vai dizendo que a chaga da humanidade é o egoísmo e o orgulho. O orgulho é a chaga da humanidade. Como o atrapalha? E o rei aqui está cheio de orgulho. Como a maioria das pessoas que tem poder, dinheiro, fama, costuma se atrapalhar em cima do orgulho. É muito difícil você saber administrar isso sem orgulho. Então, normalmente, o rei está empolgado. E aí que ele vai dizer, no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, ou seja, o Espírito fere Herodes, por ele não haver dado glória a Deus. Ele estava dando glória a ele mesmo.
e ele foi comido por verme e morreu. O Herodes, da gente que estava sendo recebido pelo povo como um Deus, iluminado, que aquela roupa no sol brilhava, iluminava, aqueles fios de prata, ele mesmo, dentro de poucos dias, estava apodrecendo vivo por bichos que Deus neles não sabiam tratar, e ele vem a desencarnar, não é mesmo? Para o orgulho. É interessante o orgulho. O orgulho das pessoas trabalharem. Por isso, o treino da humildade. A humildade faz parte da essência divina. Se você treina a humildade, você faz o caminho contrário do orgulho, que é uma força egóica. Então, o treino da humildade faz parte. Por isso que você vai ver os grandes médios da sociedade, humildade. O Chico Xavier, há pouco tempo, olha ele, humilde. Não, eu não passo de um cisco, ele dizendo. O médio, de um modo geral, tem que ter uma consciência que ele é apenas instrumento de Deus. Se ele for instrumento, ele fará muita coisa. Se ele não tiver consciência disso, ele vai se perder. No trabalho do médio, é 1% do médio, 99% não é dele. O médio que cura é a espiritualidade superior, ou seja, Deus que está agindo através dele, ele só é instrumento. Aliás, toda vez que você fizer o bem, o amor, a bondade, a caridade, pode ficar certo. É Deus que está agindo através de você. Porque as virtudes divinas são eternas. E quando você manifesta as virtudes divinas, você está sendo instrumento de Deus naquele instante. Às vezes o médium demora de entender isso. Por isso que no capítulo, na série anterior, fiz uma série dizendo o Evangelho de João, o Espiritismo inconsciente puro. Para explicar esses detalhes que você vai encontrar nessa série, pode voltar lá e vai encontrar nessa série, que está aí no YouTube, a série Evangelho segundo João, o Espiritismo e o inconsciente puro. Para explicar como é que isso funciona. Então você veja o rei nisto. Então o rei que queria matar os cristãos, esse Herodes que matou o Tiago, esse Herodes que manda prender o Pedro, que perseguiu, que estava destruindo aqueles cristãos, em vez de destruir, os cristãos multiplicavam, porque ali saíram da casa do caminho e foram espalhando a mensagem da Boa Nova que Jesus trouxe para o povo. O Evangelho de Jesus, que não é nada mais, nada menos do que a mensagem que Jesus traz ao povo. O Evangelho de Jesus é a mensagem que Jesus traz ao povo. Aí, naturalmente, enquanto o rei, que era cheio de orgulho, estava sendo devorado pelos bichos, apodrecendo em vida, em carne, a carne dele apodrecendo, ele diz, entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E a dele diminuía, e a outra multiplicava. Barnabé e Saulo, aí ele está dizendo que multiplicava. Você vê, hoje só se sabe Herodes, ainda conhece por causa do cristianismo, que se fala dele, senão ninguém nem sabia que. Mas até ele sabe como alguém que perdeu a oportunidade de usar bem as possibilidades que a vida estava lhe dando. Como a maioria das pessoas que assumem poder, se não tiver consciência, se perde. Por isso que é muito perigoso o poder. Por isso nós temos que ter paciência com quem tem poder, oração com quem tem poder. Pedir a Deus para eles não se perder muito. Ele disse, enquanto isso se multiplicava, Barnabé e Paulo, cumprindo a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Porque o João Marcos também vem ser um trabalhador do Cristo. Era um jovem. O Paulo usava muitos jovens para preparar o terreno, para fazer. E esse João Marcos, ele era sobrinho do Barnabé. E ele também iniciou o trabalho. Fizeram caminhadas. Esse João Marcos, você vai ver lá na frente, ele fez caminhadas com Paulo, mas também fez caminhadas com Barnabé. É alguém que foi implantando o cristianismo por afora, pela Ásia, por tantos países, e sofreram perseguições imensas, mas eles fez. Então ele diz, enquanto ele fazia isso, o cristianismo crescia, e o Paulo e o Barnabé estavam também trabalhando, preparando o terreno, talvez para as viagens do Paulo, viagens que traz ensinamento. O Paulo chegava numa cidade,
Quando não era logo expulso, ele ia preparando um grupo. Quando o grupo estava pronto, aí ele ia embora para outra cidade. Ele foi preparando grupos, que esses grupos no futuro iam se transformando em igrejas. Igreja, ou seja, congregação de grupos que trabalhava a mensagem do Cristo. Então o Espiritismo vem e convida cada um de vocês também, forme o seu grupinho, forme em casa, faça o Evangelho no lar, é um caminho fantástico para levar a mensagem do Cristo debaixo da luz que o Espiritismo traz para nós. Então, esse fenômeno é muito interessante, a morte do Herodes, que vai dar para explicar outras coisas que vêm para frente. E olha como é, o rei querendo destruir ele que foi destruído, ele querendo destruir o cristianismo e o cristianismo crescendo. Então, por isso, quando alguém, às vezes, pensa que vai acabar o Espiritismo, está enganado. O Espiritismo está sentado no coração do Cristo, porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Foi Jesus que disse que depois mandaria o Consolador prometido para relembrar tudo de novo. O Espiritismo vem relembrar. Não é à toa que lá no Velho Testamento, aqueles profetas que eram médios, iam falando, depois vai vir o Cristo, a última palavra, vai falando, vai falando. Quando chega o Cristo, ele disse, vai vir o cristianismo redivivo, o Espírito da Verdade relembrar tudo de novo. E o Espiritismo chega para relembrar de novo os ensinamentos do Cristo. Agora, numa forma que você vai poder ser entendida filosoficamente e cientificamente. Que Deus te guarde, uma boa sorte e até o próximo encontro. Boa sorte, meu irmão. Deus proteja você e sua família e seus amigos encarnados e desencarnados.